São Chico apresenta Clique ao Vivo, a informação no tempo real. Este programa chega até você com oferecimento de Querish, gente boa, gente nossa, Wincars, app de mobilidade e Honda KG Motos. Aqui é fácil. Olá, gente, boa noite para você. Nós estamos aqui para mais um Clique ao Vivo e hoje é dia de entrevista. Esta semana a gente está fazendo uma semana especial com entrevistas. Hoje eu recebo aqui a Ana da Mar Ritmos, mas a Ana é Ana Paula da Silva Santos. E há 11 anos atrás, a filha dela queria muito fazer balé, queria dançar. E daí, São Chico não tinha isso aqui para proporcionar para essa criança. E daí a mãe dela foi lá e simplesmente criou uma escola de dança para que a filha pudesse dançar. É a mãe, né, gente? Mãe é mãe. É assim mesmo que as coisas acontecem. E você tirou da cartola um projeto que nasceu e hoje está aí, completando agora em setembro, 11 anos, com espetáculos magníficos e trazendo cultura pra gente, né, Ana? Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Isa. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. É um prazer poder estar aqui contigo mais uma vez. E é isso, Isa. Há 11 anos atrás, a minha filha tinha 3 anos e me pediu para dançar. E eu sempre tive uma mente muito empreendedora, de tentar buscar coisas diferentes. E aí, quando eu olhei que a cidade não tinha, né, isso para poder proporcionar, eu falei, tá aí, vamos fazer um estudo de mercado, né? Sempre administrativamente lidando também. Fizemos esse estudo, entendemos que era possível fazer isso, e aí eu decidi que ao invés de eu levar minha filha para Joinville para fazer aula, eu iria trazer um professor de Joinville para cá, e esse professor ia atender a minha filha e também iria atender outras crianças. Foi assim que a Mar Ritmos iniciou, né? Na época também com muito apoio da professora Ana Valesca, que já atuava em dança aqui em São Francisco, foi a primeira prof da Mari, ainda lá no Peixinho Dourado, e ela veio trabalhar comigo, e aí as coisas foram se encaminhando, crescendo, graças a Deus, e a gente completa aí 11 anos. Não, e quando a gente fala da Mar Ritmos, gente, é muita coisa, tá? Porque, ó, a Mar Ritmos tem teatro, coral, balé, danças urbanas, dança para terceira idade também. E desde bem pequenininhos, né? A primeira infância, as crianças já conseguem entrar na dança. Isso, nós temos turmas hoje que atendem na escola a partir dos 2 anos de idade. Então, ali ela entra na aula de iniciação à dança, né? Ela vai trabalhar a questão de... Tudo feito com muita ludicidade para atender ela. Então, ela vai trabalhar a questão de movimento nível alto, médio e baixo. Ela vai trabalhar a motricidade, o desenvolvimento. Ela vai aprender a cair, ela vai aprender a levantar. Isso tudo vai fazendo diferença para ela com o passar do tempo. Quando ela chega ali nos 5 anos dela, ela consegue escolher entre o que se ela quer. Por exemplo, ela pode ter uma disponibilidade maior para ginástica rítmica, né? Que é uma das atividades que a gente oferece, ela pode gostar do jazz e não gostar do balé, e aí a gente vai começando a afunilar isso e trazendo outras, afunilar, né, no sentido de que qual que é o interesse da criança, o que ela se identifica melhor, e trazendo um leque de possibilidades, né, então, para onde ela gostaria de estar direcionando as atividades dela. E daí a gente vai ter as turmas ali para todas as idades, depois a gente chega nas turmas do 40 a mais, do 60 a mais, que a ideia mesmo é poder, eu entendo assim, e eu quero que a escola seja uma escola inclusiva, e inclusiva desde isso, incluindo todas as idades que é possível. Não, e dá, né? É muito legal porque tu chega na Mar Ritmos e você encontra realmente pessoas de todas as idades. Eu estive no ensaio do coral, né, Vozes do Tempo, que através da Mar Ritmos foi criada a ADSEC. Isso. Agora, só letra pra mim, ADSEC, é o A de Associação de Desenvolvimento Social, Educacional e Cultural, ADSEC. Que daí é muita coisa incluída. A Ana é uma das maiores fazedoras de cultura da cidade, são vários projetos e todos através de leis de incentivo, e isso eu acho que é muito legal da gente falar, Ana, porque não se vê tantos projetos de lei de incentivo. E você é, assim, uma expert em montar esses projetos. Você se dedica, né? E traz projetos importantes onde as pessoas realmente conseguem essa cidadania, conseguem ser inseridas na cultura sem gastar, né? O Coral Vozes do Tempo é um exemplo muito legal. Eu estive lá, a galera
da terceira idade mesmo, né, com a professora Nancy. Como é que nasceu? De onde surgiu essa vontade de criar o coral? Então, vamos lá. A DSEC primeiro, e aí a gente vai falando do coral. A DSEC, ela surgiu da necessidade da gente ter uma associação que apoiasse os projetos da Mar Ritmos. Então, eu escolhi um grupo, né, convidei um grupo de pessoas que estavam integrados, né, e a gente decidiu montar essa associação. Eu comecei a estudar terceiro setor, né, que seria o desenvolvimento de projetos sociais através de leis de incentivo e também políticas públicas de incentivo à cultura, entendendo que antes a Mar Ritmos ela era totalmente privada, né? Então tudo aquilo que a gente conseguia oferecer, ele era pago. E eu queria atender mais do que aquilo, eu queria buscar mais do que aquilo, e aí fui estudar as leis de incentivo, criei a DSEC para que ela pudesse me auxiliar nesse projeto de leis de incentivo. E o coral é um desses projetos que é desenvolvido hoje pela DSEC em parceria com a Mar Ritmos e o Estúdio Suzuki. Como o coral surgiu? Comecei a dar aula para a terceira idade, e aí comecei a entender, eu sou cristã, sou evangélica, e aí comecei a perceber que muitas pessoas acabavam não conhecendo, né, não tendo essa oportunidade, e aí chamei o Dani do Estúdio Suzuki e falei, Dani, vamos tentar isso. Eu não tinha recursos na época, o coral ele tem recursos esse ano, mas ele já iniciou desde o ano passado, e falei para ele assim, eu posso te pagar R$300 por mês, tu topa? Ele, eu topo, Ana, então vamos começar. E a gente começou, no final daquele ano eu já consegui comprar um uniforme para a primeira leva do coral. E aí coloquei ele numa lei Rouanet, né? Porque os projetos eles também precisam estar caminhando para que haja um investimento até das empresas que abrem mão do seu imposto para poder dedicar. E aí coloquei ele na lei Rouanet no final do ano passado, através da Karina da Master, o grupo Fertipar fez o aporte do recurso. Então esse ano todo o coral está sendo patrocinado através da Lei Rouanet, com recursos da Fertipar, do Grupo Master e Arbor, que fazem essa contribuição, e aí a gente consegue ter um pagamento melhor para o profissional que está trabalhando, conseguir atender um grupo maior de idosos, conseguir pagar a locação do espaço onde a gente está utilizando e conseguir desenvolver, né? A minha ideia é sempre poder estar desenvolvendo cada vez mais e outras atividades também. Não, e é lindo, né? Eles fazem um trabalho, assim, magnífico, e os idosos felizes da vida. A gente teve lá na apresentação que foi feita no Viver São Chico, né? Eles fizeram a apresentação maravilhosa no palco, o momento deles ali foi um momento... Acho que foi o ápice mesmo daquele Viver São Chico, aquele palco aberto. E não só o coral, né? Tem o teatro também. Sim. Que é algo que eu acho que falta tanto aqui em São Chico. As pessoas tinham que fazer mais essa parte cênica. Então, olha só, desde o ano passado, e esse já é projeto de Lei Rouanet desde o ano passado, a gente desenvolve turmas de teatro para crianças e adolescentes. Então, são 2 horas de teatro por semana, gratuito, tá? Totalmente gratuito, através de uma Lei Rouanet, um projeto apoiado pela FUPORT. Então, a FUPORT e a Litoral, elas acabam, por meio da lei de incentivo, são os patrocinadores desse projeto. Então, tem teatro em São Francisco do Sul para crianças e adolescentes todas as semanas, e a gente espera, né? A gente busca, a gente precisa que também haja um empenho da população de aproveitar esses projetos para que eles continuem acontecendo, né? Porque uma das coisas que a gente que escreve projeto... O projeto só funciona se tiver demanda, público, né? Se não tiver público, ele acaba morrendo, né? E a gente não quer que ele morra. Então, por favor, né? Se você tem alguém interessado também em participar, tanto do coral quanto do projeto de teatro, nos procure. E a gente vai ter o maior prazer de poder estar recebendo vocês lá junto conosco. Hoje, quantos alunos, assim, tu tem? Tem uma base de número de alunos hoje? Se a gente for juntar todos os alunos da Mar Ritmos e da DSEC, a gente deve ter em torno de uns 280 alunos, mais ou menos. Nossa, isso dançando, atuando, cantando... Isso, em todas as frentes, né? Desde do coral, do coral de idosos, do coral de crianças, né? Porque a gente tem um projeto recém-aprovado também através do CMDK, com recursos do FIA, que é o Fundo da Criança e Adolescente, do projeto Crescer Cantando, que é um coral destinado a crianças. Então, a gente tem hoje o coral de idosos e a gente tem o coral de crianças, né? Que projetos distintos, por leis distintas de incentivo. Então, a gente tem o coral dos idosos, o coral das crianças, as aulas de balé, jazz, danças urbanas, ginástica rítmica, as aulas de pilates,
A gente atende os alunos no Colégio CRAP, a gente atende os alunos no Colégio Peixinho Dourado e agora na Vila da Glória. Não, é muita coisa pra essa Marítimos, é muita coisa. Não, eu não só sei, isso. não, eu não sei como é que tu consegue ter tanta ideia. Eu já me peguei pensando assim, eu converso muito com a Ana, gosto de conversar muito com ela, a gente tem muita troca. E eu fico pensando assim, meu Deus, da onde será que a Ana tem essas ideias? Será que ela senta no banheiro e tem essas ideias? Será que ela dorme e tem essas ideias? Será que ela toma um banho de mar e daí vem uma ideia? Porque é muita coisa que tu realiza, né? Porque não é só ter a ideia, é conseguir realizar, que eu acho que é o mais difícil, que é onde as pessoas acabam, às vezes, parando, né? Sendo brecadas, assim. E tu vai em frente e caiu de cabeça nesses projetos e mostra que as leis de incentivo podem funcionar, né? Sim, sim. Bom, as ideias, gente, aí é uma coisa muito particular minha, porque é Deus, entendeu? Não é a Ana, é Deus que me traz tudo isso, porque às vezes é olhando o mar e Deus me traz uma ideia, às vezes é sonhando com alguma coisa que eu gostaria que acontecesse. Eu brinco muito, assim, sobre os temas do espetáculo. Por exemplo, quando acabou o espetáculo do ano passado, Deus me deu o tema do espetáculo desse ano, que eu vou dar spoiler aqui, olha aqui. Conta que a gente vai falar dos espetáculos daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre propósito. Então, assim, quando acabou o espetáculo, Deus me trouxe a palavra propósito na cabeça. E foi Deus, eu não tenho outra explicação. Tu pode ter outra, mas pra mim é Deus. E eu fiquei, Senhor, como é que eu vou falar de propósito, né? E aquilo ficou na minha cabeça, na minha cabeça, na minha cabeça. Até que em março desse ano, eu estava num culto da igreja e aí o pastor trouxe uma mensagem. E enquanto ele trazia a mensagem, Deus me deu todo o espetáculo na minha cabeça. Pela mensagem que ele estava falando, eu fui imaginando, e eu vou falar disso, eu vou falar daquilo. E agora eu não falo mais. Mas olha! Agora é só dia 26, lá no palco, vocês vão ver. Então, assim, as ideias surgem assim, né? O coral surgiu assim. Eu também converso com outros, né? A DSEC não é minha. Eu sou presidente, hoje atuo como presidente, mas existe um grupo de pessoas, né? E aí, às vezes a pessoa chega e me fala assim, Ana, eu tenho uma ideia de fazer tal projeto. Aí, geralmente, né, porque eu estudei essa questão comercial também dos projetos, que é o que a gente conversava há pouco ainda, né, sobre, às vezes, assim, o artista, ele tem uma mega ideia, mas ele não consegue trazer aquilo pro papel, ele não consegue vender a ideia dele. Eu acho que o vender, eu acho que é pior, né, Ana? Isso. Porque não adianta ser uma ideia boa, não adianta você conseguir o recurso para a ideia acontecer e ninguém assistir, por exemplo, já aconteceu aqui em São Chico, né? Quantos espetáculos desses que acabam sendo feitos ali no Cine Teatro e às vezes as pessoas não vão assistir, fica lá vazio, né? Sim. E os teus espetáculos são todos lotados. Mas segura aí, não vai falar nada agora, porque a gente vai fazer o seguinte, eu vou pro intervalinho comercial bem rapidinho, pra na volta a gente falar dos espetáculos, do espetáculo que vai acontecer final de setembro, da Marítimos, que é o espetáculo de aniversário, né, que mostra tudo ali, e a gente vai falar também dos projetos super especiais que foram o álbum de figurinhas da cidade, ó, que a gente tem aqui, acho que tem imagens aí das figurinhas, né, do álbum de figurinhas da cidade, aqui, ó, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, e também vamos falar sobre o jogo de videogame que a Ana criou, que é um videogame onde você passa de fase dentro do centro histórico. É imersivo mesmo. E é muito bacana. Eu vou pro intervalinho bem rapidinho e a gente volta já para falar sobre esses assuntos. O Queires convida você para a maior operação de vendas do ano. Super fim de semana. Lava e seca 11 quilos Titanium 3.190 ou 249 mensais. Smart TV QLED 43 polegadas 1.690 ou 129 por mês. Roupeiro casal 6 portas e 2 gavetas 1.290 ou 99 mensais. Motorola Moto G17 256 GB 990 ou 75 mensais. Sanduicheira só R$ 59 à vista. Super fim de semana Queires. Aproveite! Procurando sala comercial em São Francisco? Nós temos a oportunidade certa para você. O Centro Comercial São Francisco está com unidades para locação. Já imaginou sua empresa instalada na estrutura mais moderna da cidade, situado no coração de São Chico? Nosso espaço recebe em média 3.800 visitantes ao dia. São 10 mil metros quadrados distribuídos em 4 pavimentos. Contamos com 110 unidades comerciais prontas para receber a sua empresa.
Aqui as oportunidades não param. Acabamos de criar um corredor de lojas com acesso direto para pedestres. Nossas salas são modulares e se adaptam às necessidades do seu negócio. Além disso, oferecemos uma estrutura completa, com praça de alimentação, área de café, caixas eletrônicos, bancos, lotérica e um amplo estacionamento com mais de 200 vagas. Quer investir em São Francisco e fazer parte desse sucesso? Entre em contato conosco. Centro Comercial São Francisco. É bom estar aqui. É muito bom estar aqui no Centro Comercial São Francisco, nosso apoiador aqui também, a KG Motos e tantos outros que estão todas as noites aqui com a gente, apoiando o Clique, porque ó, tem que apoiar, porque a gente trabalha bastante. Vocês estão todo dia ali ó, no feed, lá ó, curtindo, Facebook, Instagram, então tem que apoiar e é por isso que eu gosto de vocês, e é por isso que eu agradeço todos os dias, porque realmente vocês consomem tudo que a gente mostra aqui. Estamos na câmera aberta, bota na câmera aberta. Agora eu quero falar desses projetos vamos começar pelo álbum, tá? O álbum, tem as imagens do álbum aí para vocês que estão em casa poderem ver com mais clareza. Ó, esse aí é o álbum chamado Colecionando São Chico. É um álbum todo projetado pela Ana, tá? É aprovado pelo edital Elizabeth Anderle, da Fundação Catarinense de Cultura. E isso foi um projeto que você foi de escola em escola entregar esse álbum para as crianças da cidade. Aí, ó, tem as figurinhas. Ó, e as crianças acabam conhecendo a história de São Chico, né? O passado e o presente, identificando os prédios históricos do nosso centro histórico. Isso aqui é uma imersão absurda, né, Ana? Como é que surgiu a ideia? Vou criar um álbum do nada, assim. Como é que veio isso? Então, as minhas ideias, elas surgem assim muito aleatoriamente, mas eu tenho uma paixão pelo centro histórico. Não nasci em São Francisco, né? Nasci em Curitiba, moro aqui há 15 anos. E eu sou apaixonada por esse centro histórico, assim, E eu entendo, assim, que quando a gente entende o porquê daquilo, a gente tenta proteger, preservar, entendeu? Então, se eu vou preservar uma casa só porque o IFAM tá mandando eu preservar, ela tem um valor. Mas se eu agrego um valor naquilo de conhecimento, de pertencimento, eu vou preservar não só porque o IFAM tá pedindo, eu vou preservar porque eu também quero que aquela história se perpetue. E eu tinha 7 anos quando eu vim para São Francisco e eu estava na casa do meu tio e ele jogava um jogo de videogame. Naquela época, pouquíssimas pessoas tinham computador em casa, assim, então era uma coisa bem extraordinária a gente ter acesso ao computador. E o jogo chamava Fantasmagoria, e aí eu via aquele jogo e eu ficava imaginando, meu Deus, esse jogo aqui em São Chico. De passar de fase, assim, né? Ele tinha que passar de fases, e era um lugar, assim, né, meio sinistro e tal, e aí eu ficava andando pelo centro histórico e tendo essas ideias. Quando saiu o edital da Lei Paulo Gustavo, que era um edital exclusivo para o audiovisual, eu falei, é agora, a hora de eu colocar a minha ideia. Só que criar um jogo não é barato, né? Não é uma coisa simples. Então, eu fui atrás de um programador que me auxiliasse, que me ajudasse com os recursos que eu tinha para poder fazer aquilo. A gente tem as imagens do jogo, bota as imagens do jogo na tela. Encontrei o Lucas na época, e aí a gente foi desenvolvendo toda a questão do jogo do game. E aí, depois do game, veio o álbum de figurinhas, por conta dessa ideia de gostar mesmo, assim, do patrimônio. Olha ali, ó, agora tá passando em frente a... Eu misturei tudo. Tá bem... Ó, eu vi a Paviloche ali. Ó. Isso. Ó a matriz lá, ó. Gente, até os carros estacionados. Olha só. Muito legal. É totalmente imersivo, né? Isso, e aí depois do Domino, né, de ver toda a questão das crianças terem interagido com isso, me veio a ideia do álbum de figurinhas, que também é algo que ele é material, porque a criança poderia tocar naquilo, né? Eu ia levar o centro histórico para dentro das escolas, porque a gente mora numa cidade pequena, mas que tem uma mobilidade urbana que precisa ser revista. Muito revista. Muito revista. Né? E que às vezes, assim, por vezes, eu já vivi situações assim de estar num 7 de setembro e ver crianças
de outras localidades estando aqui no centro e perguntando se a gente estava mesmo em São Chico, né? Sim, que as crianças moram aqui, mas não conhecem a cidade. Não frequentam o centro histórico, elas não têm esse acesso. Então, tanto a ideia do Domina quanto a ideia do álbum era poder levar isso, né? E trazer essa ideia de pertencimento. Não, essa aqui é a minha cidade, né? Aquele centro histórico não é um monte de prédios abandonados, não, é um monte de prédio que conta história. E conta tá no história, videogame. Tá no videogame, é a história da minha cidade, né? Então, a criança... a ideia do projeto, ela foi premiado pelo edital Elizabeth Under do Estado, da Fundação Catarinense. Ele foi executado no ano passado. Todos os alunos da rede pública de 4ª e 5ª série receberam, da rede municipal receberam um álbum. Todos os alunos da rede estadual de 5ª série receberam um álbum e as escolas particulares também. Então, eles recebiam um álbum e as figurinhas, né? E aí, conforme a criança, tipo... a semana inteira ela não teve falta. Ela ganhava o álbum de figurinhas dela. E as figurinhas... pra ir completando. Isso, porque na verdade a gente tem que trabalhar a cultura em vários aspectos, né? Então eu trabalho evasão escolar, trazendo cultura, trazendo arte e sendo um mecanismo para o professor também dentro de sala de aula. É um recurso para o professor ensinar sobre a história da cidade. Quem complementou o álbum? E eles querem ganhar, né? Então, criança assim, quer ganhar. Em determinados momentos, eles faziam trocas dessas figurinhas, né? E essa troca é uma troca muito importante. Porque se eu pensar hoje em dia que eu tô tirando a criança de uma tela e tô levando ela para sentar numa roda, né? E buscar figurinhas da cidade, eles fazem isso com o álbum da Copa. Então, vamos trazer pertencimento para o nosso município. E foi muito legal, foi muito bacana mesmo. A gente conseguiu fazer uma tiragem, né, e que conseguiu atender todo mundo. Nós fizemos um encontro de troca de figurinhas ali no mercado público também. E isso trouxe daí, porque daí nessa edição ali no mercado público, os adultos perguntavam se podiam ter, e a gente conseguiu distribuir alguns álbuns também. Então, assim, é algo que ficou, né, e que eu espero que, de repente, a gente consiga reproduzir eles mais algumas vezes, né, que outras crianças também venham a ter acesso a esse material, ou materiais semelhantes, né, e aí tem toda a questão, né, Isa, quando a gente trabalha a cultura hoje em dia, e graças a Deus por isso também, a questão da acessibilidade, né? Então o álbum, ele traz toda a audiodescrição de cada página. Tem aqui no álbum, ele tem um QR Code aqui, ó, que ele vai dando a descrição, ó, toda página tem o QR Code, tá vendo? Ó, essa aqui. Então ele vai dando a descrição de tudo que tá escrito aqui. Isso é muito legal. Isso, porque aí a gente trabalha para criança que tem baixa visão ou que de repente não consegue mesmo, para que ele também tenha acesso e ele possa. Então a gente vai buscando formas de integrar. Né? A ideia sempre é poder integrar. Então as pessoas hoje elas me olham muito assim como a Ana da Marítmos ligada à dança, mas tem muito mais produções acontecendo que não estão só relacionadas à dança. Mas pra mim tu é mais Marítmos Projetos, derrubei alguma coisa aqui, do que a dança ultimamente, porque tu tá inventando muita coisa, e isso é muito legal, porque realmente fomenta, movimenta, né? Vocês fizeram a Agituri no centro do domingo, né? A gente estava lá, também registrou para vocês. E eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse material que foi captado ali. É um videoclipe que tu tá montando. Isso. Todos os anos a gente faz uma sessão de fotos com os alunos antes do espetáculo. Esse material é utilizado daí nos roteiros, né? Que os pais para entrar e para ficar de portfólio para as crianças mesmo, porque a gente está trabalhando com arte, com cultura com eles, então cada um já vai fazendo o seu portfólio de artista, né? E aí esse ano a gente decidiu fazer algo diferente, que era a montagem de um clipe, que também vai ser utilizado aí no lançamento, né, para o lançamento do espetáculo e também para fazer esse registro de todos os alunos. Hoje, os meus alunos já não cabem todos juntos na escola, então a gente decidiu usar um espaço aberto ali e juntar, né, cerca de mais de 400 pessoas ali para conseguir, juntando, né, os familiares todos num espaço aberto para que a gente conseguisse gravar isso e realmente ficou muito legal. E como é que vai funcionar o espetáculo, Ana? Só um spoilerzinho, assim. Eu sei que são muitas turmas, né, que tu tem, são várias idades e todas as turmas se apresentam. Sim, mas aí já tem alguns anos, desde o 3º ano da Marítmos, a gente já está indo pro 11º. Nós dividimos os alunos em 2 espetáculos diferentes. Não é o mesmo espetáculo apresentado 2 vezes. Eu crio 2 histórias diferentes, porque elas têm que conversar com a criança que está no palco.
né? Então não adianta eu fazer um espetáculo que é voltado só para quem está assistindo e a criança que está dançando, ela não entende o que ela está fazendo. Não, ela tem que fazer parte daquilo. Ela tem que gostar pra ela estar conectada. E é uma história que ela entende, é uma história infantil, é uma história voltada para... Então a gente divide os alunos por idade, por faixa etária, principalmente, dentro das modalidades. Então no espetáculo da tarde a gente vai ter em torno de 96 bailarinos no palco e no espetáculo da noite 104 bailarinos no palco. São duas histórias diferentes que têm o mesmo propósito, no caso, né? Mas contadas de formas diferentes para públicos diferentes. É isso que eu posso dizer para né? Os ingressos vão estar à venda em breve, a partir do dia 30. Nós fomos também a primeira que eu tenha conhecimento, né? O primeiro grupo ou apresentação que faz a venda de ingressos com cadeiras numeradas no Cine Teatro para evitar qualquer tipo de aglomeração. Então, os pais já conseguem comprar, né? Toda a população consegue comprar os ingressos, já saber aonde você vai sentar. Pra não dar aquele rolo eu quero sentar aqui, quero sentar na frente, quero sentar no lado... Não, se a mulher e marido quer sentar junto, já compra junto. Já compra junto. E é muito legal isso, porque depois, né, fui eu que fiz toda a numeração das cadeiras lá no Cine Teatro, então... Eu já vi outras pessoas utilizando, isso é muito legal, né? A gente começa a ver que tu vai, aos pouquinhos, vai mudando e as pessoas vão gostando das ideias. Então, tem várias coisas que eu faço que de repente eu falo assim, isso aqui não funcionou, né? Mas tá tudo bem, pelo menos eu tentei. E outras coisas que vão ficando, né? Então, o espetáculo vai ser no dia 26? 26 de setembro. 26 de setembro. Uma sessão às 4 da tarde, que é o mais infantil, e a sessão dos maiores daí às 8 da noite. E é claro que a gente vai estar lá. Já falei pra Ana também, para quando concluir o vídeo, né, o videoclipe, fazer um especial pra gente, pra ficar aqui no nosso intervalo comercial, pra você que assiste a gente todo dia, divulgar também e participar, ir lá assistir, porque é muito legal, vale muito a pena. E consumir também os produtos da Mar Ritmos e da ADSEC. Então, o teatro... Vamos passar agora a fazer um pente fino. Então, o teatro... Crianças e adolescentes. As crianças têm aula toda segunda-feira, das 4 às 6 da tarde. E os adolescentes toda quarta-feira, das 4 às 6 da tarde. Aulas gratuitas. Gratuitos, viu? Tudo pelos projetos aqui. Depois, isso é o teatro. Daí o coral. O coral tem o de crianças. De crianças, projeto Crescer Cantando. A ADSEC e Estúdio Suzuki, né? Também participa. Que a gente foi lá hoje visitar. Isso. Esse é o coral novo, com recursos aí do FIA, através do CMDK. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, acho que 6 horas da tarde, 7 horas, 7 horas, é o projeto daí do coral, que também é um projeto da ADSEC. E aí o coral de idosos, toda quarta-feira, de manhã, às 9 horas da manhã, lá na sede, né, na Associação dos Funcionários da Prefeitura, ali onde é a Mar Ritmos, e também onde é a sala da ADSEC. Toda quarta-feira de manhã também projeto gratuito para todos poderem participar. E daí tem... balé, as danças da Mar Ritmos. Isso, daí a gente tem as aulas de balé, desde os 2 aninhos de idade até a turma adulta, jazz a partir dos 5 anos de idade até o adulto, danças urbanas, aí a gente tem a partir dos 10 anos, né, e até uma turma mais juvenil, e a ginástica rítmica a partir dos 5 anos até os 16, 17 anos a gente tem também. Fica maravilhoso, né? Isso, são bastante... E além daí, né, a gente tem o grupo de 40 a mais de dança, tem o grupo das senhoras dos 60 a mais que se apresentaram agora no Festival de Dança, né, foi bem legal. Muito assim, legal. Elas também vão estar no espetáculo e elas são um show à parte, assim. Ai, gente, olha, todo mundo é um show à parte, pessoal da Mar Ritmos que tá assistindo a gente, um beijo pra vocês, parabéns, né, cada um que participa de qualquer projeto, seja os de dança, o coral, ou até mesmo aqui o de teatro, parabéns por participarem, vocês realmente fazem a diferença. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro ver os teus espetáculos, eu adoro ouvir sobre os teus projetos, eu acho que a gente ouve pouco. Acho que houve pouco. Pra mim, podia ter um quadro aqui de cultura em foco. Pode ser. Cultura em foco. Uma vez por semana, pra falar um pouquinho sobre um desses quadros, sobre um desses projetos que vocês têm, porque são muitos, né? Sim, a gente tem várias coisas, né? E tem coisas que já estão engatilhadas para os próximos anos, né? Eu tenho um projeto que foi contemplado, não, ele está aprovado pelo Circuito Catarinense de Cultura, que é um outro projeto de circulação, onde a gente vai para outros lugares, então ele já foi, né? Está aprovado. Tem um projeto que foi aprovado agora, recente, pela PNAB de São Francisco do Sul, onde a gente vai invadir as ruas do Centro Histórico com muita
muita dança e que literatura. Então, também é um projeto que vai começar a Tem se data desenvolver. pra isso, não? Então, os projetos da Fundação Cultural de São Chico, eles saíram o resultado agora, faz pouco tempo. A gente já entregou a primeira parte da documentação, já fomos habilitados. Agora é a parte burocrática, né? Até o recebimento, para daí a gente poder fazer a execução. Mas eu acredito que no primeiro semestre, até o final desse ano, primeiro semestre... Mas você já tá com o espetáculo pronto? Não, esse eu vou começar a montar. Ah, vai começar a montar. Eu lembro daquele que vocês fizeram no aniversário da cidade, chegando no barco. Sim! Gente, aquilo foi muito lindo. Foi ano retrasado, eu acho. Era pra ter sido em que janeiro. choveu, daí choveu. E aí depois foi transferido. Mas foi muito legal. Mas vem novos projetos, né? Toda hora eu olho pra uma coisa diferente, imagino uma coisa diferente. E aí eu corro muito atrás, assim, né? Eu busco consigo escrever por essa lei? Não, por essa lei não vai dar certo, vamos tentar por outra. E aí a gente vai buscando formas de fazer acontecer, né? Nem tudo é fácil, gente, não é assim, tipo, ela consegue porque tem bastante aluno. Não é fácil, a gente vai atrás mesmo. Tem muita gente que me ajuda mesmo, assim, eu não posso citar nomes porque seriam várias pessoas, mas as pessoas acreditam no trabalho. Eu digo assim que a Ana já não faz mais nada sozinha. E eu tenho uma equipe, né, gente? Eu tenho uma equipe ali, o pessoal do Suzuki com a parte do coral, de música. Tem a minha própria equipe, né, que hoje eu posso ir viajar quando eu preciso. Eu estive em São Paulo semana passada buscando coisas para o espetáculo e a escola funciona, as coisas acontecem. Então, eu sou muito grata a eles, assim, honro a vida deles por estarem comigo, né? E todo mundo que já passou pelo Amar Ritmos, né, que a gente tem 11 anos, então muita gente já dançou já ali, deixou o seu legado, né? Os alunos que já foram alunos, que hoje me veem na rua, né? Eu brinco que eu ando na rua rindo pra todo mundo, porque eu já não consigo mais medir quem me conhece. Porque começaram pequenininho, né? Daí agora já estão adultos, já não lembro mais. Daí eu ando na rua rindo pra todo mundo mesmo e quero continuar sendo assim. E quero ser acessível às pessoas também, né? Todo mundo que... por várias vezes, assim, as pessoas já me procuraram. A minha filha gostaria muito de dançar, mas não tem recurso. Manda ela lá dançar que a gente vai dar um jeito, a gente busca um patrocínio, a gente faz alguma coisa. Então, essa é a minha ideia, que a cultura possa chegar, né? A gente tem assunto pra muito tempo pra conversar, mas que a cultura possa chegar às pessoas, mas que as pessoas também aprendam a consumir a cultura, né? É isso aí, gente. Então, para mais informações, vocês podem entrar nas redes sociais da ADSEC, da Mar Ritmos. Ali já tem o link do WhatsApp ou até mesmo pelo direct. É muito fácil o contato, a gente vai colocar na tela para vocês. Então, aproveite. É teatro, é coral, né? Interpretação, são relações pessoais que você constrói, conhece novas pessoas, se distrai. Isso é um reflexo para a mente, assim, né? Para você descansar a mente e ser uma pessoa melhor. Com certeza, né, Ana? Obrigada por ter vindo aqui. Imagina, Fazia tempo que eu tava te cantando pra vir aqui, mas nunca tem tempo, trabalha demais, né? É verdade. Dizem que quem trabalha demais não tem tempo pra ficar rico, mas tudo bem. Não, mas um dia vem. Mas assim, eu quero agradecer realmente, assim, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Não por mim, mas porque pode fazer que essas informações cheguem a outras pessoas, né? Então, de repente, assim, tu não tá no coral, mas tu sabe alguém que poderia estar, gente, e assim, a história de vida deles, o que eles podem contar, Então, de repente, assim, não serve pra mim, mas serve pra alguém. Então, divulga, ajuda a gente a fazer isso chegar cada vez mais longe, pra que a gente consiga manter os projetos, pra eles continuem acontecendo. Muito, muito obrigada, Isa. Obrigada pela parceria de sempre aí, porque eu sei que eu posso contar contigo. Sabe? E nós vamos estar lá, hein? A gente vai seguir. Já fomos no coral, já fomos nos idosos, já fomos nas crianças, agora eu quero teatro. Isso. Eu posso entrar também, será? Pode. O que vocês acham disso? Vocês acham que eu seria uma boa atriz? Faz cara de choro, vamos ver. Cara de choro. Quem sabe, mas eu não faço. Minha cara de choro é péssima. Eu chorava, apanhava mais, né, mãe? Mãe dava mais um tapão. Mas por isso que tem que ter aula, né? Por isso que tem que ter aula. E a gente vai conhecer um pouquinho mais de todos esses projetos e, claro, acompanhar todos os bastidores do espetáculo anual da Mar Ritmos, que acontece no final de setembro. Então, e tudo isso você vai ver aqui no Clique São Chico. Ana, obrigada mais uma vez. Imagina. E venha sempre. Tá bom, estarei sempre aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã. Tchau!